Bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata e vamos dar uma pausa na temporada de solteirice para falar de algo um pouquinho mais importante que eu acho que Deus está trazendo aos nossos corações por agora. Eu quero, na verdade, te fazer uma pergunta. Você quer edificar a sua casa, você mesmo? Ou você gostaria que Deus edificasse a sua casa? Eu espero que a resposta tenha sido a segunda, que Deus vem edificar a sua casa. E sim, Ele vai edificar a sua casa através da sua obediência e da sua rendição a Ele. Mas eu quero trazer para vocês aqui ao longo dessa mini temporada, que eu vou chamar de mini temporada, vão ser várias partes, não sei nem dizer quantas, mas vão ser várias partes e nós vamos fazer uma analogia do que Deus está trabalhando dentro de nós em relação, por exemplo, a uma casa mesmo, a fundação, as paredes, ao teto, todas essas coisas, para que entre na nossa mente e registre de uma forma talvez um pouquinho mais tangível. Porque quando a gente traz uma analogia com aquilo que a gente vive hoje em dia, a gente consegue entender melhor. Era o que Jesus fazia quando ele trazia as parábolas. Nós não conseguíamos, nem conseguimos, nem conseguiremos compreender a realidade espiritual em sua plenitude. Por isso, Jesus trazia parábolas para decodificar aquilo que é espiritual numa forma mais natural, para que a gente possa aprender os conceitos, para depois ir, inclusive, crescendo nessa maturidade espiritual. E a cada momento que você tem com Deus, você amadurece um pouco mais. E você entende um pouco mais do reino de Deus. Mas as parábolas e essas analogias que eu gosto de trazer para vocês, elas vêm para ajudar nesse entendimento e para você grasp, assim, para você realmente entender, pegar e aplicar na sua vida. Ok, só que antes de nós falarmos sobre Deus edificar a nossa casa, nós precisamos falar sobre o novo nascimento. E talvez você esteja me ouvindo aqui e você possa pensar, Júnior, isso é tão básico. Talvez você esteja ouvindo e fale assim, o que é novo nascimento? Então eu quero que você vá para João 3. João 3 é o encontro que Jesus tem com um estudioso, uma pessoa assim muito requintada nos tempos de Jesus, que se chama Nicodemos. E eu vou ler sobre esse fariseu aqui. É que eu não queria já trazer o nome fariseu, porque às vezes já traz um conceito para nossa mente, mas eu quero que você baixe esse conceito que a gente tem hoje sobre fariseu e vamos absorver aqui essa história. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu então Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, essa aqui é a interação entre Nicodemos e Jesus. E você vê que Nicodemos vem à noite. E essa noite, ela pode simbolizar que ele estava se escondendo, sim, não queria ser visto pelos outros fariseus da sua classe que iriam ter Nicodemos como um tolo, acreditando para eles, né, um homem que se dizia o Messias. Ele não queria perder as suas credenciais, mas eu também quero te propor que Nicodemos estava no escuro. Ele ainda estava nas trevas. Ele ainda não tinha o conhecimento.
E por isso que ele vem à noite. Ele vem nesse lugar onde a luz ainda não brilhou. E Nicodemos não tem o novo nascimento. É por isso que Jesus fala com ele. E olha que interessante, que eu adoro que quando a gente faz uma pergunta para Deus, ele geralmente responde com uma outra pergunta pra gente, ou falando outras coisas que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que nós perguntamos, mas é porque ele quer nos levar para um nível de entendimento muito mais profundo do que apenas aquela pergunta. E Nicodemos fala: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos está falando: eu sei que você vem de Deus, porque não tem como o Senhor fazer tudo o que o Senhor está fazendo se não fosse o próprio Deus com você, com o Senhor. Ele tem essa fome, ele está entendendo que tem algo de divino em Jesus, mas ele ainda não consegue conceber o fato de que Jesus é o Messias prometido, porque eles tinham na mente deles que ele viria para libertar o povo da opressão dos romanos. Ele viria para libertar o povo da opressão na qual eles estavam, como um líder político. E Jesus vem de uma forma muito diferente, né? E aí, Jesus responde para ele: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, ele está mostrando para Nicodemos que Nicodemos ainda não tem a fé que ele precisaria ter para crer que Jesus era o Messias, porque essa fé, antes da descida do Espírito Santo e de eles receberem o Espírito Santo, era o que lhes computaria, então, essa justificação. Nós vemos em Hebreus o registro daqueles que, pela fé, alcançaram algo, não pelo Espírito testificando ainda dentro deles. Mas Jesus, então, antes de ser assunto aos céus, depois de ressuscitar dos mortos, enquanto ele está com os discípulos, ele os visita e ele sopra sobre os discípulos e recebei o Espírito Santo. Então, nesse momento, eles recebem o Espírito Santo e eles experimentam o que é isso, o que é nascer do Espírito também. Jesus, ele fala que eles precisavam nascer do Espírito. Antes, podia-se ter um batismo nas águas, e é importante o batismo nas águas, é parte do processo com Deus, mas o novo nascimento é que é o essencial. O que eu quero dizer com isso? É que, sim, nós devemos ter uma confissão pública da nossa fé por meio do batismo nas águas. E isso é essencial para quem pode. Mas vamos supor, uma pessoa que está para morrer e alguém está orando ali com ela e ela fala: não, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu recebo Cristo como meu Messias, e eu reconheço que ele veio como homem, mesmo sendo 100% Deus, e ele sofreu morte de cruz, mas ele venceu a morte e ele ressuscitou no terceiro dia, e ele pagou pelos meus pecados, e eu sou lavado e purificado agora, e eu tenho o perdão do Pai, eu tenho acesso ao Pai. Essa convicção e essa confissão, crer no seu coração e confessar com a sua boca, isso é o novo nascimento. A pessoa pode até não ter tido o batismo nas águas, mas ela tem um novo nascimento porque ela creu no Cristo e recebeu o Cristo como seu Salvador, como aquele que pagou plenamente por tudo aquilo que nós não seríamos aptos para pagar. Então, Jesus vem como esse último sacrifício, e pleno e perfeito. O Cordeiro que vem para ser entregue no nosso lugar e nos lavar e nos purificar. E nós, então, reconhecemos que Ele é o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, que Jesus é a expressão plena de Deus aqui na Terra. Quando nós passamos por isso, então nós temos o novo nascimento. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque em muitos aconselhamentos, eu percebo que algumas pessoas não entendem o que é o novo nascimento. Por exemplo, um dia eu estava conversando com uma pessoa, e aí ela me contando da sua história, me falou acerca do seu marido, e eu falei: ah, ele já nasceu de novo? E aí a pessoa falou: ah, não, ele frequenta a igreja comigo já faz tantos anos. Não, mas ele já nasceu de novo? Não, mas ele vem todo domingo, ele vem a todos os cultos. Eu falei: não, mas que bom isso. Só que, será que ele teve o novo nascimento? E ela parou, arregalou os olhos, olhou para mim e falou: não sei. Então é esse lugar de nós termos o novo nascimento. E aqui em João 3 fala o seguinte: o que é nascido da carne é carne, no versículo 6. E o que é nascido do Espírito é Espírito.
Então nós precisamos nascer de novo. No momento da queda, a gente morre, né? Adão e Eva morrem no momento da queda. Eles não morrem de forma física, eles não morrem de forma carnal, mas eles morrem de forma espiritual. E nós precisamos então nascer de novo do Espírito de Deus. Essa confissão, para que depois então nós possamos ter um relacionamento com Ele, possamos pedir aquilo que Ele nos coloca no coração para pedirmos, porque nós temos que pedir, é algo que Deus nos chama a fazer, nós precisamos pedir. Nós lemos isso na Bíblia tantas vezes. Vocês não têm porque não pedem, e vocês, quando pedem, pedem mal para os seus próprios prazeres. Então vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Então Deus quer que nós peçamos a Ele algo, porque está dentro do coração dele entregar algo pra gente. E eu vou destrinchar isso nas próximas partes. Vou te deixar com curiosidade o que significa pedir a Deus, como que nós pedimos a Deus. Mas a base precisa ser o novo nascimento. E talvez você olhe e você fale, Júnia, isso é tão básico, mas é um básico que está sendo tão esquecido. Porque tem tantas pessoas que têm começado a vir à igreja, a ir à igreja, mas elas não tiveram um novo nascimento. Elas não tiveram uma confissão, às vezes elas vão até para um batismo nas águas, mas elas não tiveram um entendimento do novo nascimento, da necessidade do Salvador que nós temos, da necessidade de nascermos de novo do Espírito de Deus, que o nosso Espírito então tenha vida. Porque senão a gente começa a ir à igreja, frequentar a igreja, e a gente tenta fazer as coisas, e a gente não vê fruto. Porque, na verdade, a gente não nasceu de novo, a gente só frequenta um local. Mas a gente não tem acesso ao Santo dos Santos, não tem acesso ao Pai, não tem acesso ao Filho, não tem acesso ao Espírito, porque não houve a confissão para que o Espírito, então, fizesse com que nascêssemos de novo, recebêssemos a adoção pelo Espírito de Deus e fôssemos chamados de filhos de Deus e pudéssemos então clamar Abba Pai, para que então tivéssemos acesso a Ele, tivéssemos acesso a toda a capacitação que Ele precisa nos dar, não apenas para fazer boas obras para Ele, mas para sermos os filhos que Ele nos criou para ser. E nós perdemos esse detalhe tão importante, que é o novo nascimento. Então eu quero orar com você aí que está do outro lado da tela, do outro lado do áudio. E se você não tem a convicção, eu quero que você faça essa oração comigo. Se você nunca ouviu falar desse amor de Deus, que o Pai tanto amou o mundo que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna, tivesse acesso ao Pai, tivesse a vida e a vida em abundância, fosse perdoado e lavado dos seus pecados, fosse justificado na cruz em Cristo Jesus e tivesse então agora acesso a uma vida plena com o Espírito. Eu quero que você faça essa oração e se você já fez, eu te convido também a fazer de novo. E eu vou falar e você repete comigo. Senhor Deus Pai, hoje eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu sei que eu sou dependente da obra da cruz, que eu sou dependente do poder salvador de Jesus. E hoje eu confesso que sou um pecador e que necessito de um Salvador. Eu confesso os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço o seu perdão. Eu recebo o seu perdão. Me lava agora com o sangue de Cristo. E me enche agora com o teu Santo Espírito. Agora deixa Deus te encher e nós vamos terminar a oração. Você vai falar agora o seguinte: eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é Senhor, é Salvador e é Deus. E não há outro Deus além de Jesus. E Ele foi para a morte de cruz e venceu a morte. No terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos. E Ele tem as chaves do inferno. E Ele hoje me dá a vida eterna. Pela obra da cruz. A obra da cruz é completa e plena. E hoje eu recebo
o poder desse sacrifício para me perdoar dos pecados e me fazer nascer de novo a partir do Santo Espírito de Deus. Eu recebo o Espírito Santo, o Espírito da adoção, que me habilita a clamar: Abba, Pai. E hoje eu falo: Senhor Deus, Tu és meu Pai, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu auxiliador e Tu és o meu Salvador. Faz em mim conforme o Teu querer. E em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, eu oro. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você não tinha convicção do seu novo nascimento, com essa oração agora, você teve o novo nascimento e Deus está escrevendo o seu nome no livro da vida. E que você tenha agora um momento com Deus, seja cheio do Espírito Santo. Receba agora o Ruá, o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Continue orando, continue clamando, e no próximo episódio nós vamos destrinchar mais. Eu quero só te falar que nós temos aqui algumas ferramentas que podem te ajudar. Eu tenho 3 livros que eu escrevi, Nada Mais Importa, sobre você viver, descobrir o real sentido da vida e viver no centro da perfeita vontade de Deus. Eu tenho depois esse livro Mulher Real e o Devocional da Mulher Real. Todos os links vão estar aqui embaixo. O Mulher Real é sobre você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E o Devocional é sobre você aplicar essa escolha que você fez todos os dias da sua vida. E nós temos também uma Masterclass Naturalmente Sobrenatural do Dunamis, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de abril. Então, vai ter link aqui embaixo também. Isso vai te ajudar a continuar na sua caminhada da fé, que isso possa te equipar, que isso possa te instruir e que isso possa reacender uma chama que talvez tenha se apagado no seu coração. Deus te abençoe e até o próximo episódio.